Massai Talks, a melhor experiência em conteúdo para o mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos. Estamos gravando o nosso episódio 005 do Massai Talks. Você já sabe que esse é um canal que fizemos para você. Saiba que aqui você vai conhecer os maiores e os melhores conteúdos que vai te ajudar. Hoje nós estamos com um convidado fantástico, magnífico, sou suspeita em falar, mas logo mais, Lucas, que também é o nosso host, vai te apresentar. Eu sou Maíra Dias, gestora administrativa da Construtora Massai, empreendedora do setor de eventos, host do Massai Talks, e estamos aqui para trazer para você a melhor experiência. Fica conosco, manda aí para os amigos, se inscreve no nosso canal, que com certeza nós estaremos trazendo para você o melhor conteúdo. Lucas, apresenta para a gente o nosso convidado especial de hoje, vai. Obrigado, Mai. Mais um Massai Talks, gente. Estou muito feliz. A cada quinzena a gente está aí tendo encontros fantásticos, maravilhosos, com pessoas assim e profissionais incríveis. E hoje não podia ser diferente, né? A gente está tendo a honra aqui de ter conosco esse cara que é um hoteleiro, um apaixonado por pessoas, por gestão, uma inspiração para muita gente, que a gente tem a honra e o prazer de estar junto aqui. Eu queria dar as boas-vindas para você, meu amigo Jefferson Alves. Seja muito bem-vindo ao Massai Talks. Obrigado por aceitar o convite, por estar conosco. É realmente uma honra. Gente, vocês sabem que eu sempre sigo aquele proformezinho, né, de ler o currículo e tudo, mas quando eu vi o do Jefferson, eu desisti. Eu confesso para vocês que eu nunca vi um currículo tão completo. Então, entrem no LinkedIn dele e sigam ele, porque vocês vão ver o que é que eu tô falando na prática. Mas a gente vai conversar, vai debruçar aqui sobre as experiências que o Jefferson já teve, e a gente vai ver esse ser humano fantástico, esse profissional incrível que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, meu amigo. Seja mais que bem-vindo. Lucas, Mayra, puxa vida, que privilégio estar aqui com vocês. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a você que está assistindo. Sem dúvidas também é um privilégio ter você nos acompanhando a cada um desses episódios, que sem dúvidas um supera o outro, e essas duas pessoas aqui se superam a cada dia. Obrigado, amigo. Eu confesso que eu estou muito feliz em estar aqui, com certeza. É mais uma oportunidade de mostrar um pouquinho sobre quem é o Jefferson como ser humano, profissional, e dividir com vocês o que nós temos de melhor, porque não adianta ter conhecimento se não houver esse compartilhamento, obviamente. Parabéns pelo trabalho. O Massai Talks de fato está trazendo conteúdo de grande valia e que com certeza só nos engrandece todas as vezes que temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre pessoas que estão ocupando aí espaços de relevância e que têm por si só responsabilidade de mostrar o que há de melhor e de trazer informações, conhecimento e histórias de vida para que inspirem os outros. Nós temos essa missão, eu acredito muito nessa missão que nós temos. E você tem essa missão e nos inspira, né? Eu digo que você é uma pessoa, assim, magnífica. Não existe, fizeram jogou a forma fora e Deus não repetiu. Então, você tem essa com toda essa sua experiência, sua forma de se colocar, de falar, de compartilhar, de dividir, não é, Lucas? Inspira. E você realmente nos inspira. Eu disse que hoje eu estava ansiosíssima para esse podcast, porque, assim, eu sei que vai ser fantástico com tudo que você tem a agregar aqui e compartilhar com a gente, Jefferson. Seja muito mais que bem-vindo, tá bom? É verdade. Eu vou dizer, a gente estava muito ansioso, estava compartilhando isso com o Maíra antes da gente começar o nosso papo, e assim, foram tantas referências positivas, né, de pessoas, inclusive, que já passaram por aqui, e sempre seu nome, Jefferson, é trazido de uma forma, né, como realmente um ser humano singular, que todos somos, né, com suas particularidades e tudo, mas você é uma referência para muita gente, e assim, fica a gratidão mesmo, né, por poder participar, compartilhar e estar aqui junto, né, pra gente bater esse papo. E aí, meu amigo, eu queria lhe deixar bem à vontade, mas queria que você falasse um pouquinho, para quem não lhe conhece, quem é Jefferson, como é que você entrou nesse mercado da hotelaria de luxo. Então, conta um pouquinho da sua história pra gente começar o nosso bate-papo, por favor. Com o maior prazer. Bom,
Eu me chamo Jefferson Alves, tenho 38 anos, sou natural da Bahia, de uma cidade muito pequena chamada Olindina. Está no mapa, tem eletricidade e hoje em dia, se brincar, já tem até McDonald's. Bom, eu venho de uma família muito humilde mesmo. Nós precisamos desde cedo trabalhar muito para nos sustentarmos. E eu não tenho, muito pelo contrário, eu não tenho vergonha nenhuma, eu tenho muito orgulho da minha mamãe, do meu papai que já não está aqui conosco, do meu irmão e dos meus irmãos por parte de pai. Nós viemos de uma história de muita superação. Eu sou solteiro. Bom, se eu for falar o meu currículo, como você disse, eu sou administrador de empresas por formação. Eu acabei saindo de casa, da minha cidade do interior, muito cedo. Eu ia fazer 14 anos. Na década de 80, muitas pessoas do Nordeste, principalmente do interior do Nordeste, migravam para São Paulo, justamente para trabalhar e estudar em alguns casos. E esse também foi o meu caso. Ao completar 14 anos, a minha cidade muito pequena, na época com um pouco mais de 12 mil habitantes, 12, 13 mil habitantes, eu não enxerguei outra possibilidade a não ser também migrar para São Paulo. Os meus irmãos, por parte de pai, já moravam na capital paulista, embora nós não tivéssemos eles saíram de casa muito cedo também. A primeira esposa do meu pai faleceu, ele casou com a minha mãe e nós crescemos não muito juntos até os 14 anos. Na minha época de infância, de bebê, alguns dos meus irmãos, eles me acompanharam, mas eu não lembro, obviamente, porque eu era muito menino. Bom, eu fui para São Paulo aos 14 anos. Imaginem só, né, uma pessoa do interior da Bahia, com acessos muito limitados, extremamente limitados, Sim. E chegar em São Paulo, um mundo, pela primeira vez, né, e aí bateu um desespero, tipo... E agora, o que eu faço, né? Como é que eu vou sobreviver aqui? Como é que eu vou... por onde eu começo? Sim. Essa é a verdade. Eu ainda não tinha concluído o segundo grau. Foi desbravar mesmo já. Fui desbravar, exatamente. Eu ainda não tinha concluído o segundo grau, eu estava no último ano do segundo grau e tive um apoio muito grande de um irmão por parte de pai, um dos mais velhos, inclusive, do qual eu gostaria de registrar aqui, Batista, conhecido como Titita, e a minha cunhada, Marinalva. Vocês já sabem disso, mas não custa lembrar, vocês não têm noção da transformação de vida que vocês me proporcionaram quando eu era adolescente, que ainda era um adolescente, e eu jamais esqueço das pessoas que passaram por minha vida, e foram muitas pessoas. Se eu for nomear aqui, eu vou esquecer. Apesar que é impossível esquecer, Sim. Graças a Deus, as pessoas que fizeram muito por mim, eu as carrego, inclusive, até hoje, graças a Deus. Pois bem, chegando em São Paulo aos 14 anos, eu lembro muito bem que o meu primeiro foco foi procurar emprego. Naturalmente, eu precisava me sustentar. E ainda precisava ajudar a sustentar os meus pais. Bom... Eu comecei a procurar emprego num lugar chamado Centro de Solidariedade ao Trabalhador, que fica no centro de São Paulo. Na época, era tanta gente procurando emprego que eu chegava lá 4 da manhã, por exemplo, e olha que eu morava longe. Eu pegava o ônibus 2 da manhã, 2h30. Chegava lá 4, 4h30 e pegava a senha de número 600, 700. Deus. Então imaginem quantas pessoas não procuravam emprego naquele local no decorrer do dia. De fato, era um centro gigantesco, sustentado pela Central Única do Trabalhador, a CUT, e eles ofereciam refeições lá, café da manhã, almoço e jantar, a preço popular. E para quem não tinha de fato condição, eles ofertavam de forma gratuita, e era o meu caso. Sim. Eu não tinha condição de comer fora. Ei, a gente pode chorar nesse podcast? Pode? Eu tô todo arrepiado aqui. Cara, eu disse, tô todo arrepiado. A gente vai ter que chorar. Esse podcast eu vou chorar. Não, eu tô todo arrepiado. Continue. Acho que o risco de chorar é meu. Continua, vai. É verdade. Então, você recebia a oferta exato, da alimentação. Eu ia tomar café da manhã e naturalmente procurar emprego. Sim, sim. E como as filas eram gigantescas, às vezes eu saía de lá 2, 3 horas da tarde.
6 meses se passaram e todos os dias eu pegava o ônibus no mesmo horário. Era bem cedinho no meu bairro, que era um bairro periférico. E 6 meses se passaram e como eu pegava o ônibus no ponto final e não tinha dinheiro para pagar a condução, o motorista era sempre o mesmo motorista e o mesmo cobrador, ou quase sempre, né? Eles já me conheciam. Virou brother. Eles permitiam que eu entrava por trás do ônibus ou deixavam eu mergulhar a catraca para não pagar. Eu não tinha como pagar, né? Eu estou fazendo questão de dizer isso daqui porque muitas vezes a gente conhece uma pessoa somente na superfície. E ninguém tem noção, né, do que as pessoas passam para chegarem onde elas estão, né? E quando a gente faz isso com muito respeito, com muita ética, com muita verdade, as dificuldades nos moldam. E sempre a gente tem algumas opções, né? Normalmente, ou a gente enxerga a dificuldade como um impulsionador para ser melhor, ou a gente se entrega àquela dificuldade e vamos cada um viver da sua forma, que também não é errado. Cada um escolhe o que é melhor para si. Eu escolhi desde cedo, eu não sabia de onde eu tinha essa força, não sabia de onde eu tinha esse desejo, porque, como eu disse, a minha mãe e o meu pai, por exemplo, eles não terminaram nem o 1º grau, mas o meu pai era inteligentíssimo, graças a Deus, sempre trabalhou em roça, nós tínhamos um sítio, e a minha mãe nunca trabalhou, mas era sempre muito mais inteligente do que muitas pessoas que eu conheço que trabalharam, que estudaram e tudo mais. Eles sempre pensaram, principalmente a minha mãe, sempre pensaram na educação. Então, vamos fazer o que a gente puder para que vocês estudem. E eu sempre gostei de estudar, desde pequeno. O meu irmão mais novo, por parte de pai e mãe, que era um pouco diferente. Ele gostava menos de estudar e gostava muito de estar na roça, no sítio. Pois bem, 6 meses se passaram, eu estava em São Paulo, na capital, e Deus, assim, maravilhosamente abriu uma porta de emprego. Diante das inúmeras entrevistas que eu tinha feito, ainda era menor de idade, que naquela época era possível trabalhar de forma registrada, hoje em dia não. Sim. Hoje em dia tem os programas, Jovens Aprendizes, Menor Aprendiz e por aí vai. E naquela época eu conheci uma empresa chamada FCI, uma empresa francesa, através de uma agência de empregos, que na época era febre, né? As agências, a gente ia, fazia o cadastro e tudo mais. Pois bem, eu fui fazer uma entrevista nessa empresa e lembro como hoje, aliás, as pessoas com quem eu trabalhei nessa empresa, eu as acompanho, graças a Deus, até hoje. Que legal. Isso tem 25 anos, né? São 3 meninas muito especiais, Elizabeth, Conceição e Fernanda, e o Jorge Campos, José Carlos também. São 4 pessoas que, principalmente a Beth, logo quando eu cheguei, que era gerente de recursos humanos, e esse recado vai para você, Beth. Você sabe o quão eu agradeço a você por tudo. Eu lembro que na entrevista eu era muito jovem, né? Tinha chegado do interior, e um dos testes foi para eu para eu digitar alguma coisa. Eu lembro que eu sentei na mesa do Jorge Campos, que era uma sala que ficava separada da sua sala, e eu comecei a catar. Eu não fazia ideia de que eu passaria. Claro, eu achei que eu não passaria naquele teste. E vocês enxergaram em mim um jovem que tinha muitos sonhos e que, obviamente, precisava daquele emprego para sobreviver e me desenvolver. Então, vocês também sabem, vocês 4 sabem, a gente sempre se fala e vocês sabem disso tudo. Aliás, eles me acompanham até hoje, em todo hotel que eu gerencio, eles vêm me visitar. João Pessoa vai ser em breve. Bom, fui aprovado nesse processo, e eu fui aprovado para uma posição, que é muito engraçado dizer isso, eu fui aprovado para Office Boy. Gente, Office Boy naquela época nós não tínhamos internet, né? Celular, celular, imagina. Fax, né? Não tinha celular portátil, né? Enfim, o celular. E como Office Boy, eu tinha que
Em São Paulo, recém-chegado da Bahia, eu tinha que conhecer a cidade para ir levar os documentos. Não tinha o Waze também, Não tinha nada. Não tinha nada que norteasse. Nada, absolutamente nada. Só a coragem e a fé em Deus, claro que tudo daria certo. E deu. E deu certo. Eu assumi a vaga, eu desbravava São Paulo, pegando ônibus, metrô, enfim. Então, desde sempre, a vida foi muito desafiadora. Eu fiquei nessa empresa por 2 anos e comecei a fazer muitos serviços internos. 2 anos depois, surgiu um processo seletivo para um hotel lá em São Paulo chamado Gran Meliá World Trade Center, que pertence a um grupo espanhol chamado Meliá, que é um dos maiores do mundo, inclusive. Eu ainda muito jovem, 16 anos, fui encorajado pela Beth para fazer a minha inscrição. Ela sempre me achou muito espontâneo, muito expansivo, muito bom comunicador. E o meu sonho, e não sei se eles sabem disso, mas eu tinha 2 sonhos nessa empresa. Ou trabalhar na área de compras, tinha uma menina chamada Carol Scapini, lembro dos nomes até hoje. Carol, Fernanda e Osmar Artioli, que já eram formados, eram seniores em suas posições, e aquelas pessoas me inspiravam demais. Eu queria muito crescer e ser um grande profissional como elas. Então, a área de compras e a área de vendas. A área de vendas, a FCI é uma empresa que produz conectores elétricos e eletrônicos para a eletricidade automotiva. Uma empresa francesa gigante, com profissionais que na época já falavam 2, 3 idiomas, formados com experiências internacionais. Imagina, aquilo para mim foi... Uau, que mundo! Pois bem, eu tinha muita vontade ou de compras ou de vendas. E acabei indo para a hotelaria. Entrei nesse processo seletivo, fui aprovado para uma posição de mensageiro, ou seja, é a posição inicial dentro da área de hospedagem num hotel, que é o garotinho, para quem não sabe quem é mensageiro ou mensageira, é um garotinho que fica lá fora esperando os carros chegarem para pegar as malas dos hóspedes, pegar as malas e levar para o apartamento. Pois bem, foi assim que eu comecei na hotelaria. Entrei nesse grupo, estive nesse grupo por quase 7 anos. Foi um grupo que me ensinou muito do que eu sou, profissionalmente falando. Um grupo que tinha muita vocação para as pessoas, continua tendo, é um dos grupos com grande referência no mundo. E lá dentro eu passei por várias áreas. Eu comecei como mensageiro, logo fui para reservas, telefonia, recepção, estágio de hospedagem, estágio de alimentos e bebidas, programa de trainee. E neste meio tempo, eu já tinha terminado o meu 2º grau e queria falar inglês. Porque eu via aquelas pessoas falando inglês e eu falava, um dia eu vou falar inglês. Né? Até porque profissionalmente era fundamental na época. Então, ao invés de entrar num curso superior, porque eu também não tinha dinheiro para pagar, nem tampouco estrutura educacional para entrar numa universidade pública. À época, 25 anos, passar numa federal... Não que hoje seja fácil, óbvio que não. Mas a época era quem tinha estrutura de estudo, quem vinha de escolas muito mais estruturadas, e não era o meu caso. Bom, eu entrei no curso de inglês como mensageiro. Eu fui mordomo também nessa época. Como mensageiro e mordomo, eu ganhava muita caixinha. Os hóspedes, atendia muito bem os hóspedes, apresentava o hotel, e a consequência desse atendimento excepcional eram as gorjetas que eu ganhava. E eu paguei a minha faculdade com as gorjetas. O meu salário era pequeno, eu tinha que pagar aluguel, tinha que me sustentar, tinha que ajudar os meus pais, e as gorjetas foi quem literalmente pagaram o meu curso. Eu também não sei por que eu escolhi administração de empresas. Eu sei que eu queria ser um grande administrador, queria ser um grande executivo. Também não sei com base no quê. A minha única base era a minha cidade do interior, que aquele era o meu horizonte, né? Então, pois bem, concluí minha graduação e concomitante à graduação, eu já estava fazendo inglês também. E aí adquiri a fluência no inglês. E já na hotelaria, então, durante esse tempo que eu estive na Meliá, os meus horizontes, eles se ampliaram absolutamente.
eu já trabalhava com pessoas que já tinham trabalhado pelo mundo. E na época, há 20 anos, os hotéis de luxo no Brasil eram de verdade hotéis de luxo. Aquela hotelaria glamurosa que a gente aprende. Na época existia, por exemplo, a Varig, né? Os voos da Varig há 20, 30 anos eram voos para poucos. Né? Voos que eram de fato uma grande experiência. Então trabalhar na hotelaria era uma grande experiência, sobretudo para pessoas que não conheciam aquele mundo como eu. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no Grand Meliá, eu fui lavar as mãos. Olha só o nível de falta de conhecimento da minha parte. Eu fui lavar as mãos e a torneira já era automática. E eu não lavei as mãos, porque eu não sabia onde ligava a torneira. E abri uma porta automática. Oi, tipo assim, eu tô vendo um extraterrestre aqui à minha frente. Pois bem, aquele mundo de fato me apresentou muitas coisas. E eu agradeço assim absolutamente, porque muito do que eu sou profissionalmente falando, eu aprendi com pessoas de fato muito especiais. E que eu guardo até hoje. A Thaís, por exemplo, é uma delas. Thaís Kido, minha primeira chefe de recepção, minha primeira gestora. Eu estive com ela recente lá em São Paulo também. Carrego no meu coração. Bom, eu me graduei em 2004 e pedi demissão da Meliá para entrar num grupo francês. Como hoteleiro, aspirante de hotelaria, eu queria trabalhar num grupo de origem francesa ou suíça, o berço da hotelaria. Mas um grupo suíço eu não entrei, não tinha um grupo suíço à época que estivesse ao meu alcance, mas já existia um grupo chamado Accor no Brasil, que é um dos 5 maiores grupos hoteleiros do mundo, e tinha uma marca específica que eu queria muito, chama-se Sofitel. Sofitel é uma marca de luxo do grupo Accor. O slogan da Sofitel eu lembro até hoje, chama-se "Perfeição é uma obsessão". Então, de fato, a hotelaria ela é obcecada por perfeição. É claro que hoje, com uma certa atenuação, mas a hotelaria, de fato, de luxo, ela carrega em si muita história, muita cultura, muita arte em servir, e não é para todos, obviamente, porque exige uma dedicação diferenciada. Bom, realizei o sonho de entrar na Accor. Eu comecei na Accor no Brasil em 2004. Eu rodei um pouquinho. Bom, eu comecei no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar em uma unidade Sofitel em Londres. Fui para Nova York, fui para Dubai, fui para a Tailândia, fui para as Maldivas. E em 2013 eu regresso ao Brasil. Eu saí do Brasil em 2005 para 2006. Fui viver essa experiência multicultural que sempre foi muito importante para todo ser humano, não só para o hoteleiro. Essa vivência, de fato, me trouxe um cenário de acessos, de possibilidades de se colocar no lugar do outro, entender vários modelos de gestão, modelos de cultura. Modelos de pessoas de crenças, de diversidade, de pluralidade em todos os aspectos. Todo cidadão, que não consiga trabalhar fora, mas que pelo menos consiga viajar, principalmente para culturas muito diferentes da nossa. Isso traz uma profundidade que escola nenhuma, que MBA nenhum entrega. Verdade. O Jefferson. Sim. Quando a gente vê ele falando, né, Jefferson falando tudo isso, toda essa experiência que viveu, né, de cultura mesmo, a gente consegue entender um pouquinho a pessoa que é hoje, não é? É bem verdade que por mais que tudo isso tivesse lá proporcionado a você, se você não tivesse a sua garra, a sua vontade, seu esforço, seu querer, não teria alcançado. Como é na sua cabeça olhar para trás, ver de onde você saiu e o que você se transformou hoje, assim, com tudo que Deus lhe proporcionou em viver para ser a pessoa que você é hoje? O que é que você sente? Eu chorava, tá? Do começo ao fim, mas conta pra gente, qual é a sensação que você tem vivendo tudo isso, olhando pra você, sua família, sua mãe, seu pai que pôde ainda vivenciar um pouco, de ter esse orgulho da pessoa que você é hoje, entendeu? De fato, Mayra,
É um misto de emoções, com certeza. Muitas vezes eu não me dou conta, né, de tudo que eu já vivi até hoje, sobretudo de todas as conquistas que a vida que esteve diante de mim, e eu, graças a Deus, tive como abraçar e aproveitar essas oportunidades que também não vieram de graça, obviamente. Sim. Né? Todas as vivências internacionais, profissionais, eu tive que entrar num processo seletivo, mesmo dentro da própria rede. Entra no processo seletivo como um novo emprego. Sim. Naturalmente, como é um colaborador interno, existe uma prioridade nesse processo seletivo. Mas não foram convites que eu recebi para dizer, olha, Jefferson, agora você vem para Londres, agora você vem para Nova York. Não. Foram oportunidades que surgiram, processos seletivos, que eu fiz a minha inscrição, participei e passei. Inclusive, eu fui muito criticado por muitos anos, porque dentro de uma mesma empresa, por exemplo, eu ficava um ano e meio no máximo dentro de cada unidade. E as pessoas na época não entendiam. Mas por que você muda tanto? Aí você se inscrevia de novo para ir para outra cultura. Mas por que você muda tanto? Ora, eu tenho 38 anos hoje e olha o quanto eu já vivi. Sim. Verdade. Se eu não tivesse feito todo esse movimento, talvez hoje eu não tivesse vivido nem metade do que eu vivi. E não estaria aqui conosco. Exato. Então a hora de desacelerar com relação às mudanças geográficas, em meu entendimento, ela está chegando agora. Sim. Com mais maturidade. Ainda bem. Vai chegar a estacionar no Barra. Esse presente que até a gente recebeu. risou no Barra. E aí, amiga, eu queria, assim, né, muitas curiosidades, na verdade, que não vai dar nem tempo de eu lhe perguntar tudo, só até 2013, que eu tô marcando aqui, a gente já está em 2013, a gente vai voltar. Mas, assim, que parada louca você ir de Nova York para Dubai, né, uma cultura progressista, outra completamente conservadora, ali num intervalo muito pequeno. Dubai que não era ainda, né, o que é hoje, foi, né? Mas não era o que é hoje e tudo. Como é que foi na tua cabeça, assim, essa transição? Você sempre foi de boa, vamos jogar e vamos ver o que é que vai dar e tudo. Como era que você pensava? Lucas, eu nunca olhei para os obstáculos, essa é a verdade. Eu pensava assim, o que eu vou encontrar lá que pode me deixar triste? Eu não pensava nisso. Eu só pensava no que viria para agregar. De verdade. Que legal. De verdade. Sempre o copo meio cheio, né? E isso não é só porque eu estou em frente às câmeras. Se eu não pensasse dessa forma, eu não teria vivido tudo que eu vivi. Não teria ido nem para São Paulo. E nem teria ido para São Paulo, exatamente. Isso, teria nem ido para lá. É claro que a cultura oriental, a cultura do Oriente Médio com a cultura sul-americana, que é a nossa, são opostos absurdos. Sim. Né? Existe muito preconceito com relação à mulher, com relação a toda identidade de gênero diferente do heteronormativo naquela região do mundo. Mas eu não pensei nisso. Eu pensei no que eu poderia aprender. E, de fato, para qualquer hoteleiro, a hotelaria de Dubai é diferente de tudo que eu conheço na minha vida. Eu morei em Dubai durante 3 anos. Foi uma experiência que eu não sei se eu repetiria, obviamente, porque hoje eu estou num outro momento, mas para qualquer hoteleiro que me diga, Jefferson, vale muito, absolutamente. Porque a gente aprende, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida, e é por isso que às vezes a minha tolerância é muito pequena para quem não respeita o próximo como ele é, e não estuda a história da pessoa. Eu não tinha noção profunda do porquê que, por exemplo, a mulher ela é cultuada, é guardada lá nos Emirados pelos homens. Não estou dizendo que é certo ou errado. Eu estou falando da cultura deles. Exato. E eu fui estudar para entender o porquê que a mulher não podia se endereçar a uma outra pessoa, o porquê que eu, como turista, como estrangeiro, eu não poderia entrar no mesmo elevador com uma mulher muçulmana. Eu fui ler para entender o porquê de tudo aquilo. Porque antes de conhecer, eu só pensava que era uma limitação absurda intelectual deles, que era o super protecionismo e tudo mais.
O que eu quero dizer com isso? Que cada cultura carrega a sua cultura. Cada lugar carrega a sua cultura, né? Cabe a nós, obviamente, respeitar. Achando bom ou não, é a história deles. Sim. Né? Então, pois bem. E isso me impulsionou muito por onde eu passei, pelos lugares que eu passei, porque eu chegava com muita humildade, entendia o ambiente para poder, obviamente, me inserir naquele ambiente. Sim. Então, todo esse movimento profissional que foi vivido ao longo desses anos, e depois do exterior, que eu voltei para o Brasil em 2013. 2013, Exato, eu cheguei no Brasil em fevereiro de 2013, muito movido por uma questão familiar. Já estava fora, longe da minha família há um tempo, e eu queria estar mais perto da minha família, principalmente por razões do meu irmão mais novo, que sempre precisou de muito mais acompanhamento, muito mais amor, muito mais carinho. E minha mãe, que eu sentia muita falta da minha mãe, muita falta do meu pai. E se eu estivesse dentro do meu país, a locomoção era muito mais fácil. Exato. Na verdade, eu sempre tive muito medo de estar, por exemplo, a 12 horas de voo direto, como em Dubai, e alguém falecer, como é que eu venho? Eu sempre pensava nisso. Pois bem, eu já entendia também que eu já tinha alguma experiência, que eu já tinha experimentado um pouco, e poderia voltar. Eu voltei para o Brasil e acabei indo direto para Salvador, a capital da minha terra, né? Sim. E acabei ingressando, já vim com o emprego certo, graças a Deus, ingressando no grupo português chamado Pestana. E na época eu cuidava das 3 unidades, como operações das 3 unidades na Bahia. Eram hotéis grandes, um hotel com 430 apartamentos, um outro com 96 apartamentos, que era um residencial, e um outro com 79, que é um hotel de luxo, dentro de um convento, no Pelourinho, que é algo muito especial. O Pelourinho por si só já é muito especial, mas esse hotel, ele carrega um hotel de 1.500. Até hoje? Hoje está fechado em reforma, mas é um hotel que existe e reabre agora em 2023. Bom, eu estive na Bahia mais perto dos meus durante 1 ano e 1 mês, no Grupo Pestana, quando o próprio Grupo Pestana decidiu me mandar para o Rio, para o Pestana Rio. E aí eu comecei um movimento interno de Bahia, Rio, Angra, São Paulo, Natal, Curitiba, tudo no Grupo Pestana. Ele não se aquietou num canto, né? Na verdade, não me aquietaram. Né? E aqui, falando de Grupo Pestana, tem muitas pessoas especiais lá dentro, né, que eu aprendi muito também do que eu sou, sobretudo Sr. Paulo Dias. Sr. Paulo Dias era o diretor-geral do Grupo Pestana para o Brasil, o CEO Brasil, e foi o gestor que mais me ensinou sobre números. O que eu aprendi no Grupo Pestana com relação a resultados, eu não aprendi em nenhuma empresa, em nenhum curso que eu fiz de MBA. E eu lembro como hoje, o senhor vai lembrar disso, e eu vou mandar esse vídeo para você. Dia 12 de outubro de 2013. 12 de outubro de 2013. O senhor pegou um avião do Rio de Janeiro e foi para Salvador me ensinar a montar um P&L para o próximo ano, montar o orçamento do próximo ano. Isso ficou guardado e o senhor sabe disso. E todas as vezes que alguém precisa de ensinamento, alguém que está começando, eu sempre fui muito dedicado a ensinar, mas eu lembro do senhor, o senhor como um CEO de um grupo tão importante, arrumou tempo num feriado para ir me ensinar. Isso não tem preço, e o senhor sabe que o senhor é um grande mentor e amigo, que sempre me respeitou como eu sou. O senhor é, aqui ó, meu coração. Bom, o Grupo Pestana foi uma escola maravilhosa. Quantas emoções nesse podcast, viu, irmão? Fantástico. Eu estive no Grupo Pestana. Desculpa. Não, imagina, amigo, pelo amor de Deus. Eu estive no Grupo Pestana. Foi um privilégio, de fato, fazer parte do Grupo Pestana. Tem pessoas muito especiais, tenho amigos muito especiais dentro do grupo, muito especiais. São tantos nomes.
Em paralelo a tudo isso, profissionalmente, vamos lá, existe na hotelaria, que é algo que hoje eu luto muito contra, inclusive, com todas as minhas forças, e eu vou explicar o porquê, não se assustem. O meu nível de dedicação profissional sempre foi muito fora da curva. O meu nível de cobrança sempre foi muito fora da curva. Haja vista que eu terminei uma graduação em administração e engatei 7 MBAs. Eu fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, na Fundação Dom Cabral, no Senac, na École Hôtelière de Lausanne, que foi a minha grande escola de hotelaria, é a melhor escola de hotelaria do mundo, desde 1800 e alguma coisa. Eu fiz Cornell nos Estados Unidos, eu fiz ESSEC em Paris. Estou terminando agora um PLD, que é um programa de desenvolvimento de liderança em Harvard. Isso para mim é um mérito gigantesco, porque Harvard, eles precisam nos escolher, não é só a gente querer. Sim, sim. E agora tem 3 semanas, que eu recebi a minha aprovação num curso que eu também queria muito. Eu queria que fosse em Harvard, que é um curso chamado OPM, que é Owners President Management. É um programa de formação para a alta gestão, mas ainda não cabe para Harvard. É um curso financeiramente bem puxado. Porém, alternativamente, eu vou começar a fazer um curso também para o nível C, que é o Level C, um curso de formação de CEOs na Fundação Getúlio Vargas, e eu fui aceito há 3 semanas. Então, eu disse que eu iria parar um pouquinho de estudar agora, mas eu não consigo parar de estudar, e passar nesse curso foi mais uma prova de que tudo que eu vivi me trouxe muita conquista, e eu sei que eu só estou no começo. Eu tenho ainda muito chão pela frente. Por isso que alguém que vem de uma família tão humilde como eu, de uma cidade que a gente não espera absolutamente nada, a gente tem um mundo de oportunidades pela frente. Não é fácil, é muita abdicação. Eu poderia ter desistido porque os desafios são grandes, mas estudar é uma manifestação para quem é de família pobre como a minha. Estudar é uma rebeldia. Eu não lembro quem diz essa frase, mas é uma frase muito conhecida. É a forma mais rebelde de você se rebelar contra o sistema quando você vem de origem muito pobre como a minha. É a única forma, se você não for jogador, obviamente, que não é o meu caso, eu não entendo nada de futebol. Desculpa aí, mestre Hulk, mas eu sou um perna de pau. Mas eu tive que estudar, graças a Deus, porque eu só estou onde eu estou hoje pelos meus esforços, sobretudo pelos estudos e as pessoas que me impulsionaram a chegar até aqui. Muitas pessoas abriram muitas portas para mim e muitas fecharam, o que é normal. E também agradeço a algumas que fecharam, porque essas portas que se fecharam possivelmente me levariam para outros caminhos que não este. Sim. Bom, muito estudo, muita dedicação, mas existe a hotelaria, ela carrega em si um nome muito forte no mercado, um estigma muito forte no mercado de que a gente só tem que trabalhar, de que a gente tem que dedicar-se 24 horas ao trabalho. E por muitos anos isso ainda é cultuado até hoje. Servir, né? Exato, o servir, o pensar no próximo. Só que muitos hoteleiros, como eu, inclusive, por muitos anos, casou-se com o trabalho. E de fato, essa dedicação extrema, ela me tirou muita coisa pessoal, muita coisa da minha família. Por exemplo, em 2017, eu passei o Natal com os meus pais. Eu não tinha passado o Natal com eles, tinha, acho que 16 ou 17 anos. Mas muito disso tem minha culpa também. Sim. Eu não sabia, eu não tinha maturidade para esse equilíbrio. Eu achava que eu tinha que estar 24 horas no hotel, eu tinha que estar 24 horas dedicado às pessoas que trabalham comigo. E tudo isso deixou a minha vida de lado, né? E aí, quando eu fui passar o Natal com os meus pais, de 2017 para 2018, foi que eu me dei conta
Da importância daquilo. De que, né? tipo, o que eu tô fazendo, né? Por que eu não equilibro tudo isso, né? Que é o fundamental. Sim. E logo no início de 2018, meu pai se foi. Meu pai se foi de repente. E desde então, eu percebi que a vida é uma questão de equilíbrio. Ela tem que ser uma questão de equilíbrio. A gente não pode achar que a vida é só trabalhar, estudar ou somente a família. Sim. A gente precisa fazer esse equilíbrio e isso não é uma tarefa muito simples. É verdade. Né? Só que hoje o meu encorajamento para as pessoas que estão comigo, e é por isso que eu falo eu falo de pessoas e cuido de pessoas com tanta verdade, porque é tudo que eu passei. Sim. Eu saí de casa muito cedo, eu não tive uma família ao meu lado. Eu não tive uma adolescência, eu não vivi a adolescência. Eu sempre assumi responsabilidades muito cedo. E eu perdi muitos momentos muito importantes com a minha família que não voltam mais. O meu pai não volta mais, por exemplo, né? Só que eu prefiro olhar daqui pra frente o que é que eu vou fazer. Os ensinamentos são gigantescos, mas hoje eu faço questão das pessoas que trabalham comigo e de dizer de forma muito transparente. Equilibrem a vida, equilibrem o trabalho, os estudos, porque a vida passa muito rápido. E quando você olha para trás, você percebe que muito do que você poderia ter vivido, que a sua construção como ser humano, existem lacunas que ficam abertas e que são irreversíveis, né? Então são escolhas que as pessoas fazem, em meu caso, muito da minha profissão e da escolha que eu fiz de batalhar para mudar a minha vida. Mas hoje eu digo que de forma muito tranquila, eu encorajo as pessoas a de fato terem os seus horários de trabalho, terem os seus horários com as suas famílias, para que a jornada seja uma jornada satisfatória, agradável e viver o processo. Por muitos anos eu achava que, Jefferson, eu quero estar um gerente geral. Era o meu grande objetivo profissionalmente. Eu quero estar gerente geral de uma grande empresa. Cheguei em 2011. E agora? Nunca para, né? Mas tipo, eu cheguei a gerente geral, mas e qual foi o custo disso? Né? Foram muitas renúncias, né? Muitas renúncias. Às vezes as pessoas não conhecem, não entendem ou não sabem a nossa história e aí acha que foi tranquilo. Mas qual o preço você pagou para estar ali, né? Estar longe da família, estar longe do seu lugar, não ter todo esse afago, não viver cada fase da sua vida, porque você não viveu. Para chegar aí, você não viveu cada fase da sua vida. Mas aí, tudo isso, quando você olha, você teve tudo foi muito difícil, mas hoje você para e consegue enxergar, olhar para trás e dizer, cheguei. Um preço muito alto, muito suado, com muitas situações que você teve que abrir mão, mas chegou. E tudo isso é o que faz ser você o CEO, o gestor, a pessoa, o líder que é hoje. Que eu entendo que tudo isso remete muito ao que você gosta de ser. O pouco que a gente tem convivido com o hotel é essa sua preocupação com as pessoas, Fala um pouquinho disso pra gente, o quanto isso é representativo para você, para sua gestão, para sua liderança, para o mercado, para o Bara que tá aí chegando, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, mas como lidar com pessoas que aí você começou a lidar há muito tempo, depois, logo assim que você saiu da sua cidade. Fala pra gente o quanto isso representa pra você. Mayra, Lucas, as pessoas elas sempre terão o grande valor de qualquer organização. Na prática falando, cuidar das pessoas, eu entendo que antes de ser uma missão como gestor, é uma missão como ser humano. Isso. Você respeitar quem está à sua frente, quem está ao seu lado, respeitar os sonhos daquelas pessoas. Muitas vezes, nos processos seletivos, que eu entrevisto absolutamente todos os finalistas, independente da sua função, eu pergunto qual é o seu sonho? O que você está fazendo aqui? Onde é que a gente se conecta? Porque hoje, e também por muitos anos a gente viveu isto, muitas vezes nós buscávamos pessoas que tinham um fit
técnico para uma posição, mas não nos preocupávamos muito com a história dessa pessoa. Eu lembro que por muitos anos eu trabalhei, e eu vou dar um exemplo, e o seu Paulo Dias ele vai lembrar disso. Eu lembro que eu trabalhava tanto e eu fui pedir demissão ao seu Paulo. Eu falei, seu Paulo, eu não aguento mais. Só para o senhor ter ideia, eu estou há 2 anos sem beijar uma boca. Aí ele olhou pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim: a situação é gravíssima. Tire umas férias. Não peça demissão. Beija os 30 dias. Carnaval de Salvador, vá pra sua terra. Por que eu trouxe isso aqui? Algo muito pessoal, inclusive, sim. né? Mas por quê? Para que as pessoas percebam que a gente precisa conhecer quem está ao nosso lado, né? Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa ou muito feliz ou muito triste, a gente não tem noção do que ela está vivendo, né? Então, parar um pouquinho para ouvi-los, é fundamental, porque nós estamos lidando com pessoas que têm sonhos, que têm emoções, sentimentos. É isto, né? Que tem dificuldades, que tem parente doente, enfim. Isso. E quando a gente se interessa de verdade por quem está ao nosso lado, a gente se torna muito mais humano e consegue se colocar, consegue entender o que o outro está passando. E por muito tempo eu não tive isto. Eu tive, sim, gestores muito especiais, mas era muito difícil alguém chegar e falar assim: e aí, Jefferson? Você tá bem? Você tá bem? Não. Então hoje, antes de qualquer cobrança, antes de qualquer sinal de alerta, eu chamo a pessoa e pergunto: o que tá rolando, meu? Tá a fim de bater um papo? Tô te notando assim, assado. Como é que a gente pode melhorar? A gente tem no Bara algumas pessoas que estão vindo de outros estados. Para essas pessoas serem aceitas nos processos seletivos, uma das perguntas mais importantes que eu fiz são principalmente os gestores, que são os meus braços direitos e esquerdos. Aliás, que equipe, gente! Eu tenho tanto orgulho de vocês, tá? Que bom que vocês confiaram e acreditaram nesse projeto. E muitas vezes a gente acredita antes no líder do que no projeto. Sim. A gente se apaixona também pelo líder. Espero que vocês tenham se apaixonado por mim. Certeza. Mas, hoje eu pergunto, por que você quer vir para João Pessoa? Né? O que João Pessoa tem que te chama a atenção para você mudar a sua vida para João Pessoa? Não é só o projeto é um coadjuvante. João Pessoa faz sentido para você e para a sua família. Quem é a sua família? Eu vou, inclusive, conversar em alguns casos com a família para entender qual é o sentimento deles em quererem vir para cá. Porque eu não quero pessoas, eu não estou contratando Mayra, que é a gestora administrativa. Não, eu estou contratando Mayra, que é o ser humano, que é a mãe, que é a esposa, que é a profissional que conquistou toda a sua carreira até hoje, que estudou, que entende a diferença, que quando você se conecta com a pessoa, você precisa entender quais são as aspirações, quais são os sonhos, para que você para que você movimente essa pessoa. Hoje a gente não pode movimentar as pessoas mais só por questões profissionais. Quando falam, eu vou citar algo que eu ouvi essa semana, da Hannah Arruda, maravilhosa, num bate-papo. A Hannah disse: Jefferson e demais que estavam na sala, a gente fala de vida pessoal e vida profissional. Como assim, né? Isso quer dizer que na vida profissional não existe vida. Porque a vida pessoal é a vida. Sim. Então não tem como separar. E por muitos anos a gente ouviu isto. Tem que separar. Verdade. Tem que separar, deixa na porta lá de fora. Teus problemas. Quem souber como fazer isso, pode me mandar um direct aí que eu vou aceitando, porque... Eu também, mas eu já vou dizendo que eu não acredito. Então, como assim separar? Não tem como separar, dissociar, isso não existe. E nós aprendemos isso muito também, e aí vai um recado para a academia, para as instituições, as escolas primárias, secundárias, faculdades, pós-graduações, que ensinam isto. Sim. Professores que têm uma mentalidade talvez não muito atualizada e que pregam isto. Isso não existe.
Como eu sou convidado, eu estou dizendo a minha verdade. Sim. É a minha Por verdade, favor. né? Eu quero que fique claro. Impacte Linda o mundo, verdade. impacte. Exato. E que linda verdade. Eu quero que fique claro que essa é a minha verdade, é o que eu acredito, e eu não acredito em nada diferente disso, tá? Se você acredita, que bom, é a sua verdade. Mas não existe dissociação de vida pessoal e vida profissional. Nós estamos contratando um ser humano. Desde que seja uma pessoa que vai executar a atividade, nós temos que tratá-la como pessoa e não como mais um número dentro da empresa. Isso não existe. Eu não acredito nisso e eu aprendi muito isso. Graças a Deus, eu não levei isso como verdade para mim. Mas por muitos anos, eu escondia o Jefferson ser humano. Era só o Jefferson profissional. Você é um gerente geral bem-sucedido, você é um aluno maravilhoso. E eu? Aonde eu fico nessa história? Né? Então hoje, o Jefferson que está aqui é a completude que eu acredito de ser humano. O que vem em paralelo é consequência de quem eu sou como ser humano. Sim. Né? Então, lidar com as pessoas é sempre um privilégio porque a gente precisa conhecer cada um na sua essência, o que eles acreditam, quais são os sonhos, quais são as frustrações, para que a gente consiga lidar da melhor forma com cada um. Não existe segredo. O segredo é você se interessar por ser humano. Se você é um ser humano, se interessa pelo ser humano, não tem mistério. É dessa forma que eu considero que é a melhor forma de conduzir as pessoas e que a gente extrai o que há de melhor nessas pessoas. Fantástico, meu amigo. Assim, realmente é uma forma de ver o mundo muito atual. E eu acho que a gente está partindo para isso. Graças a Deus, a gente tem pessoas como você, de referência, que influenciam o todo, né, e trazem esse olhar humanizado, né, para as relações profissionais. Porque como você falou, durante muitos anos, e aí a geração dos nossos pais, né, depois baby boomers, geração Y, Z e tudo, e a gente está vendo que hoje, Jefferson, a geração Z, os millennials, não aceitam mais esse tratamento, porque não existe, porque ninguém, na prática, consegue dividir. O Lucas profissional, o Lucas ser humano, não existe, né? Somos um só, somos parte de um todo. E eu acho que a partir do momento que você enxerga o outro, que você se interessa pelo outro, você começa a se conectar, né? E as pessoas se conectam e tudo gera uma atmosfera realmente diferenciada. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito na forma que a gente hoje vai mudar a forma como profissionalmente a gente trabalha, né? E a gente vê assim vários casos recentes, burnout crescendo loucamente, né? As pessoas correndo. E em contraponto a isso, a gente tem ali na Europa já muitas empresas passando a 4 dias por semana de carga horária, porque, né, hoje os 5 dias não são os 5 ou 6, né, quem trabalha aos sábados, não são mais os 5 ou 6 de 10, 20 anos atrás. Você está o tempo todo conectado. Né? Então você trabalha muito mais naturalmente, porque você não desconecta. Você tem um telefone, né? Se alguém falar que você é profissional, pessoal, você vai responder. E mesmo que você tenha um profissional, se alguém falar 10 horas da noite, você vai se cobrar de responder, ou por não responder. Exatamente. Né? Então, assim, as coisas mudaram, os tempos mudaram. A gente precisa avançar. E eu acho assim que ter pessoas como você na vanguarda disso inspira muita gente. E esse é o serviço que eu acho que é o maior, que é de impactar muitas vidas e de transformar o nosso mercado. Então, meu amigo, parabéns e obrigado por esse depoimento, porque é inspirador, de verdade, de coração. Eu tô aqui muito feliz, muito emocionado, tô até errando aqui, mas é porque realmente foi inspirador demais. Mas vamos saber de um detalhe? Conta, Mai. Como você chegou para esse magnífico projeto? Como você chegou em João Pessoa, que essa está cidade aí, maravilhosa? que está aí para ser lançado, não é? Conta um pouquinho pra gente como foi, como você chegou, tudo isso. O que é que as pessoas esperam, o que é que está por vir, não é? Que a gente já sabe que não é um segredo, mas que é o que vai impactar, não é? Positivamente. Conta um pouquinho pra gente. Com certeza. Olha, só para fechar o último tema, que eu tenho um último detalhe que eu acho fundamental.
Essa semana eu estive em um bate-papo, em um outro talk com Carlos Ferreirinha, que é um nome bem conhecido no segmento de luxo, aqui em João Pessoa, inclusive. E ele estava proferindo uma palestra para um grupo de investidores, um grupo de empresários. E ele falou algo que aquilo me deixou tão pensativo. Ele disse assim: senhores, vocês que são empresários de sucesso, vocês estão acompanhando toda a transformação do mundo, né, em todos os aspectos, principalmente no cuidado com as pessoas, na forma como o mundo vê as pessoas hoje. E nós temos uma geração hoje, né, a geração mais jovem, que é a geração que já nasceu conectada e que não aceita, obviamente, ser colocada dentro das caixas, dos moldes, né, da nossa época, né, da nossa geração. Perguntem para eles quantos deles gostariam de trabalhar nas suas empresas. Uau. Essa pergunta deixou a plateia em silêncio. Tenho certeza que essa pergunta foi muito impactante. E isso me fez refletir sobre como empresa, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos acolhendo pessoas ou estamos acolhendo máquinas, robôs? Sim. Né? Só para fechar esse assunto, porque eu acho que essa é uma reflexão que tem que ser feita principalmente para mercados ainda não maduros como o nosso. Sim. Nós já temos muitos avanços, né? Mas a grande maioria das empresas que estão na Paraíba são empresas de cunho familiar. Sim. Empresas que têm gestão ainda em processo de aprimoramento, de desenvolvimento. Será que nós estamos construindo, né, deixando legados positivos para as próprias pessoas da nossa família? Acho que é uma reflexão que eu queria deixar aqui. Fica a dica, hein? Bom, seguindo para a sua pergunta, Mayra, a história com o Bara começou um pouco há um tempo já. Na época eu estava fazendo a transição de Pestana Natal para o Wish Natal, que é um resort que tem em Natal muito bacana, inclusive. E através do LinkedIn, em 2018, eu recebi uma mensagem do Matheus, que é um grande líder inspirador, que eu sou completamente fã e, com todo respeito, apaixonado por ser um líder de fato inspirador. Matheus foi o meu primeiro contato. Ele me abordou, fez o approach, informando que ele trabalhava no segmento imobiliário e que gostaria de conversar um pouco sobre hotelaria. Bom, eu achei completamente estranha aquela abordagem de alguém de fora da hotelaria. A Paraíba não era um destino que estava, na verdade, nunca esteve na minha rota, por ser um destino menor. E eu, por ser um executivo de mercados mais maduros, eu não pensava na Paraíba. Na verdade, eu não conhecia a Paraíba pessoalmente, né? Eu sempre circulava entre Natal e Recife, mas eu nunca entrei, sempre passei pela BR ou pelo aéreo, exatamente. Bom, essa conversa demorou 3-4 meses, essa conversa inicial demorou 3-4 meses para acontecer. Aconteceu uma conversa, um bate-papo online e logo em seguida, no início de 2019, aliás, já em 2019, mais ou menos abril, maio, eu fui convidado por ele a vir a João Pessoa para bater um papo pessoalmente. Bom, vou lá, vou entender o que é que esse rapaz quer. Quando eu cheguei aqui, eram Matheus, Gui e Alisson. Não lembro se o Herbert estava. Herbert não estava no primeiro momento. Enfim, foi um almoço e aí eles contaram sobre o projeto. A princípio era para fazer uma consultoria, acompanhar a obra, né, por completo, analisar fluxos e tudo mais, e assim foi. Assinamos um contrato de consultoria. Eu vinha para João Pessoa uma vez ao mês, ficava um dia somente, visitava a obra, conversava sobre planejamento, logo em seguida apresentei um business plan para o negócio. E o que era uma consultoria no início de 2020, em meados de 2020, se transformou num convite para cuidar da operação do hotel. Se apaixonaram, né? Como não se apaixonar, não é? Como não se apaixonar? E aí veio o convite e, é claro, eu não sou mais criança, eu já tenho alguns anos de estrada. E pensei, bom, uma empresa familiar
Meu Deus. Em João Pessoa, que ainda é um destino Meu que Deus tem, também. né, que tem um processo de maturação, de amadurecimento grande. E eu confesso que eu fiquei em dúvida, óbvio, né? Será que funciona? Será que não funciona? Como é que vai ser? Eu tinha muito receio de autonomia para trabalhar. Sim. Eu costumo dizer, olha, não adianta me contratar e não me deixar trabalhar. Primeiro que eu não consigo. Segundo que, né, se você contrata um profissional, deixa o profissional fazer o trabalho, Com né? certeza. Claro, com os devidos reportes, Claro. obviamente, com a devida assistido, mas eu já Me deixa em paz. Eu já vi casos de não deixar o profissional trabalhar e ele ir embora, óbvio. Sim. Eu tinha muito receio. Antes de aceitar o convite, eu comecei a acompanhar. Aí sim eu fui me interessar para conhecer um pouco mais sobre as empresas. Quem eram essas pessoas e quem são essas empresas. Conhecer um pouco mais de Maasai, comecei a acompanhar as lives que já aconteciam. Que legal. Comecei a estudar um pouco sobre a Hoffmann. O jogador dispensa a apresentação, né? Todo mundo conhece, embora eu não sou do futebol, mas eu já conhecia alguma coisa. E aí eu fui, aos poucos, me apaixonando pela história dessas pessoas e por essas empresas que são muito sérias, muito consolidadas. Ora, por que não, então, aceitar o convite? E aqui estou. Aceitei o convite. Ainda bem! Mudei para cá, em definitivo, em janeiro desse ano. Embora já vinha acompanhando tudo desde 2019. E o Bara é um presente para João Pessoa, para Paraíba. É um produto, de fato, muito diferente em todos os aspectos, inclusive. Desde a arquitetura, desde o olhar para as pessoas, toda a parte de entrega de serviços que nós estamos projetando, estamos planejando, a nossa gastronomia que está sendo concebida para o pessoense. E aqui fica um recado, a nossa gastronomia, a gente sabe que as pessoas acham que a gastronomia em hotel é cara, que não é boa. Eu deixo aqui o convite para vocês. Aliás, um desafio para vocês, se vocês vão me encontrar lá nos restaurantes. Se vocês não encontrarem preços como os praticados no mercado e qualidade excepcional, eu tenho certeza que vocês podem me procurar, porque eu farei questão de conversar com cada um. O que nós estamos trazendo para João Pessoa, para o bar, através do Bara, é uma gastronomia que foi pensada para você, pessoense. É uma trattoria maravilhosa, com influências regionais, um restaurante contemporâneo na cobertura, que vem com influências do Brasil, da França e da Itália. E nós teremos uma carta de drinks, uma mixologia que de fato vocês vão ficar muito, mas muito positivamente impressionados. Então são conceitos gastronômicos que estão sendo concebidos para nós, que moramos aqui. O hóspede, o turista, ele vai usufruir porque ele estará hospedado lá. Mas nós estamos pensando no pessoense, no paraibano, porque a gente está construindo aquele negócio para nós. É um presente para a cidade e a gente quer que todos tenham muito orgulho de ter um produto daquele na cidade, porque é mais um empreendimento dentre todos os outros muito, muito legais, mas é um empreendimento que com certeza vai abrir inúmeros horizontes para o destino. E nós, como paraibanos, temos muito orgulho de tudo que a gente faz, de tudo que é da terra. Verdade. E o Bara é um produto da terra. É um empreendimento do jogador, é um empreendimento construído pela Maasai, pela Hoffmann, pela Florence. E nada mais genuíno, nada mais original do que isto. E nós estamos trazendo aqui, no mínimo, 90% da nossa obra, no mínimo, são 205 pessoas trabalhando lá. Dessas 205, 90% serão daqui. Então, nós estamos trazendo renda, emprego, qualificação e, sobretudo, mostrando para o mundo, porque nós estamos presentes comercialmente nos principais estados do Brasil. São 19 estados cobertos por nossa equipe comercial, diretamente. E América do Sul, com Argentina, Uruguai e Chile. E Europa, com cobertura em Lisboa, em Portugal e Espanha. E os outros países com cobertura esporádica.
Então nós estamos desbravando o mundo, porque o mundo precisa conhecer quem é a Paraíba, quem é João Pessoa e o ganho, o que nós temos a oferecer, sobretudo o que nós temos a ganhar com essa exposição. É uma exposição muito positiva. Nós estamos levando para o mundo o que nós temos de melhor, que é o destino, a natureza, a cultura, o sol, a praia, as serras, as cachoeiras, a Bananeiras, que é um destino, né, toda aquela cultura do frio, de areias, de bananeiras, toda a cultura. Então a gente quer levar o que há de melhor. Haja vista que o slogan do Bara é: viva o mundo ao seu redor. A gente está qualificando esse destino como um todo, não só o nosso produto. Nós olhamos do nosso muro para dentro e para fora, não somente para dentro. Então, a transformação, ela é grandiosa. É uma transformação que leva tempo, nós sabemos disso, muita dedicação e muito querer de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. O Bara está sendo concebido literalmente para nós. Quando vocês passarem pelo largo, aonde está o nome Eu Amo João Pessoa, nós estamos logo ali ao lado, vocês vão perceber que o hotel é uma continuidade do largo. Por que isto? Isso é intencional, é para que as pessoas de fato sejam convidadas a entrarem para o nosso tropical, o nosso Largo Bara, que é uma continuidade do largo que está hoje fechado para toda a população. Então, a nossa hotelaria, o nosso prédio, que é muito bonito, de nenhuma forma está sendo concebido para afastar. Nós queremos criar pontes e conexões, a começar por nós que moramos aqui, valorizando o que nós temos de melhor. Inclusive, só para fechar esse tópico, esse Tropical Garden, que é o acesso ao hotel, que é uma área aberta, lindíssima, com muito verde e muita arquitetura, é um espaço que nós vamos fazer diversas ações, um calendário de ações com artistas locais, com artistas das diversas modalidades, seja pintor, seja cantor, artista plástico. Ou seja, o objetivo nosso de fato é trazer o que nós temos de bom na cidade para dentro, porque o pessoense ele vai estar lá dentro. E o turista hoje em dia que busca viagens de experiência, ele quer encontrar o que tem no destino. Ele não quer chegar no Bara e encontrar o que ele encontra nos outros destinos do mundo. Verdade. Ele quer encontrar o que nós temos de bom. E o que nós temos de melhor aqui somos nós. As pessoas que moram aqui, a nossa cultura, a nossa gastronomia, que aliás a Paraíba, João Pessoa em si, está num momento muito favorável, com restaurantes maravilhosos. Eu adoro frequentar restaurantes gastronômicos e me sinto muito realizado aqui em João Pessoa, porque nós temos muito boas opções. Verdade. Então o Bara vem para agregar essas opções. Nós não somos nem melhores nem piores do que ninguém. Nós somos mais muito interessados em fazer esse destino continuar decolando e sendo uma grande referência, com responsabilidade social, econômica, socioambiental, diversidade e por aí vai. Cara, o desenvolvimento que isso gera, né, assim, vocês realmente, né, nós estamos subindo a régua, né, e a cidade merece, a gente sabe que merece. Eu sou um entusiasta, eu adoro, Júlia sabe ali, né, me hospedar em hotéis aqui, em João Pessoa mesmo, eu gosto, né, eu acho que é uma forma da gente se parecer e tudo. Inclusive, 6 de outubro estarei lá, tá, amigo, para nossa inauguração, hospedado, para viver a experiência, porque a gente sabe que essa entrega, ela vai ser além da expectativa, né? Você estava comentando desde dos primórdios aí, Matheus, no convite da consultoria e tudo, e eu confesso, pelo que eu ouvi, não sei nem se eu posso falar, mas que a ideia sempre foi manter ali, gerar o hotel e tudo, mas a partir do momento que Jefferson entrou, não tem bandeira, a administração é própria, ele sabe o que está fazendo, a autonomia, a chave na mão. Entregou o quê? Entregou o quê? Entregou a chave. Entregou a chave. Entregou a chave pela sua competência, pelo ser humano, pelo profissional que você é. E assim, realmente lhe parabenizar e lhe agradecer por trazer uma joia, um presente como é o Bara para nossa cidade. Isso faz assim uma diferença
extraordinária, e não só nas vidas dos hóspedes, dos colaboradores, mas de todo o desenvolvimento da cidade. Realmente, parabéns mesmo, parabéns de coração. Gente, a gente fica assim, impactado, né? A gente que conhece todo o construir do Bara, já somos, né, apaixonados. Mas ouvindo você falar, não é, Lucas? É algo assim que nos envolve, porque você está muito envolvido, a sua competência, não é? Tudo isso faz a diferença. Nós somos mais um diferenciado. Exato. Né? E isso é o que você consegue trazer. Eu tô apaixonada. Obrigado. 6 de outubro, o Bara tá aí. Exato. Só para fechar esse ponto, né? O que está sendo feito ali, de fato, nós chamamos de legado urbano. É um legado para a cidade, é um legado para o pessoense, para ser usado pelo pessoense. E o que o Lucas acabou de dizer, que nós chamamos na hotelaria de staycation, que é o morador da própria cidade usufruir dos hotéis da sua cidade. Staycation. Está falando agora com quem sabe. Pois é. Eu vou chegar em casa para bem aqui e vou falar, somos o staycation. Fazer staycation de fato é algo muito comum, principalmente agora durante a pandemia e no pós-pandemia. Mas o Bara, sem dúvidas, é um projeto muito diferenciado, é um projeto que carrega, é um produto, é um empreendimento que já nasce com alma. As pessoas que estão fazendo esse empreendimento, que eu não faço absolutamente nada sozinho, e nunca quis fazer e nem pretendo, mas são pessoas que de fato estão vindo com um propósito muito claro e com um alinhamento com o que nós entendemos que é melhor para o negócio. Nós somos uma empresa nova, né, estamos nascendo agora, mas já nascemos com responsabilidade socioambiental, responsabilidade na diversidade e inclusão, responsabilidade econômica, na prestação de serviços. Nós queremos sim e seremos um referencial no destino. Nós estamos chegando aqui com muita humildade, sim, mas com um objetivo muito claro de estarmos contribuindo para que esse destino com certeza ganhe uma outra proporção a nível de conhecimento e reconhecimento pelo mercado nacional e internacional. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa de um dia para a noite, mas nós temos um objetivo muito claro e esse objetivo já está sendo trabalhado. A gente acredita muito nesse destino, nós acreditamos no potencial das pessoas desse destino, senão não faríamos esse investimento nesse destino e sim em outro, obviamente, mas os investidores eles têm um olhar muito, mas muito especial para o que está sendo construído e o que está ficando de legado para o destino. Então, novamente, são investidores paraibanos e que estão investindo na própria região. Isso tem que ser motivo de muito orgulho para nós. A gente tem aí um grande investidor, né? Uma figura conhecida internacionalmente, que é o Hulk, né? Que sempre investiu em diversos negócios diferentes aqui na Paraíba, em João Pessoa mais especificamente. Como é lidar aí com esse amigo, com esse sócio? Jefferson. Nossa, o Hulk é de uma generosidade fora da curva, né? É uma pessoa que tem uma carreira consolidada. O Hulk é uma marca, né? Isso. Respeitadíssima em seu segmento. E como ser humano, as ações que ele faz, o respeito que ele tem pelo Estado e o tratamento que ele tem com as pessoas que estão ao lado dele é algo que eu não consigo tangibilizar de tão especial que é. Que legal. Realmente é um ser humano com uma nobreza elevadíssima de alma. É alguém que vale cada segundo, que não é muito tempo que a gente passa com ele, mas as trocas de mensagens, os telefonemas, as reuniões que são mais difíceis, mas acontecem, são de fato momentos muito especiais. E o Hulk sempre esteve aberto, sempre esteve à disposição, sempre se colocou à disposição para nos ajudar em absolutamente tudo. Ou seja, não é somente investir patrimônio, dinheiro, é participar. Não é somente ser o dono do negócio, é fazer parte do negócio. E isso tem um significado muito diferente. Né? Ele já investe em diversas outras frentes aqui, e são frentes de muito sucesso, e agora eu tenho certeza que é mais uma de muito sucesso.
Gente, Sem palavras, que né, coisa. Maíra? A gente Eu fica nunca- assim, que coisa maravilhosa. Eu sabia que o nosso podcast ia ser fantástico, mas não sabia que ia ser tanto, né? Eu digo que foi um podcast diferenciado porque ele foi emocionante. Ouvir a sua história, saber suas raízes, saber suas dificuldades, seus desafios, a sua coragem, a garra, tudo que lhe fez chegar onde você chegou, torna essa pessoa admirável, inspiradora, porque sabe o que você é. Eu chego e eu digo, ei, eu quero ser igual àquele cara, porque você é fantástico. Então, assim, saiba que tudo isso, você está impactando a vida de muita gente. Eu sei que desde quando você saiu da sua cidade, você já começou a impactar as pessoas de lá. E onde você chegou, com certeza você impactou com essa sua nobreza, com essa sua educação, com essa sua preocupação com as pessoas, porque é isso que a gente sente. Esse podcast, ele foi diferenciado porque ele foi emocionante. Ouvir a sua história e saber onde você chegou, que não foi fácil, mas foi inspirador. Saiba que outras vezes virão para que você esteja aqui com a gente, porque só de hoje foi pouco. Eu tenho certeza que você tinha 2 admiradores, agora você tem 2 fãs, fora todos os outros que estão nos assistindo, sem purpurina, sem demagogia, mas realmente, amigo, isso foi incrível, foi transformador. Parabéns pelo profissional e principalmente pelo ser humano que você é. Esse foi o Massai Talks 005 com Jefferson Alves. E eu falo assim, embargado e emocionado, porque foi lindo. Jefferson, Foi lindo. obrigado de coração por estar com a gente, por compartilhar, por abrir o coração da forma que você abriu. Eu sei que não é fácil, é emocionante. Se foi pra gente, pra você, foi mais ainda, meu amigo. Deixo você com as considerações finais pra gente encerrar nosso papo, que foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Bom, só agradecer pelo convite, muito especial. Estar diante de pessoas que fazem a diferença como vocês, que já fazem muita diferença no que vocês fazem, na vida das pessoas que estão ao lado de vocês, também é muito especial. Hoje uma das minhas grandes preocupações, um dos meus olhares mais cuidadosos e acolhedores com quem está ao meu lado, é em como eu estou impactando essas pessoas. Qual é a mensagem que eu estou passando? Me pergunto todos os dias se o que eu estou fazendo é o que de fato me move na minha essência e não para só o que o outro, não só para aparecer na foto. Sim. Né? Então hoje eu tenho muita tranquilidade em dizer e muita humildade em dizer que o meu nome no meu segmento é um nome de fato muito conhecido, muito reconhecido, muito procurado e que tudo que eu faço e tudo que eu falo é muito assistido. E isso só eleva a minha responsabilidade, porque são pessoas que olham pra mim e falam: uau, eu admiro você pra caramba, eu quero um dia, né, estar Quando ocupando. crescer. Exato. E é uma responsabilidade grande que eu carrego com tudo isso, e muitas vezes eu não me dou conta, embora absolutamente todos os passos que eu dou, hoje com a maturidade que eu tenho, são passos muito bem planejados. Mas a mensagem que fica é, sem dúvidas, nunca desista dos seus sonhos, corra atrás, não perca a fé, acredite muito que existe, não importa qual a sua crença, mas a minha crença é em Deus, acredite muito que existe um ser supremo que está sempre regendo as nossas vidas, e que existem pessoas que são, sem dúvidas, enviadas por esse ser para nos ajudar no processo, que muitas vezes não é tão simples. Mas a gente nunca deve desistir das pessoas. As pessoas são quem movem tudo, né? O mundo, tudo, absolutamente. E eu tenho muita gratidão. Hoje em dia eu tenho muito mais gratidão do que pedidos. Eu não tenho, na verdade, absolutamente nada a pedir mais. Tenho a agradecer e cada vez mais eu agradeço. Mais bênçãos caem do céu. E eu ainda tenho muita certeza que o melhor de Deus está por vir. Eu sinto. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Uau! Esse foi o episódio 005, gente, do Massai Talks, com o incrível Jefferson Alves, meu amigo. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Ei, tem que respeitar. Tem, cara.